mãe, tudo bem? Então, eu gostaria de convidar você e a Vitória, o Vini, para fazer um trabalho. Um trabalho que eu estou desenvolvendo baseado na obsessão da Bisa Massami com os banhos gelados. E também baseado nos relatos, né, que a vó Júlia sempre falou com a gente sobre a relação dela com a água, né? Tanto dela quanto a avó Massami, né? A bisavó Massami. E aí eu queria saber se vocês topam. Eu vou fazer um programa performativo, né? Que eu vou ter que tomar um banho na cachoeira, lá em Araras, onde a Bisa Massami tomou banho. E também na Praça da Liberdade. Só que o mais inusitado, eu acho, não sei, a gente vai ter que experimentar. Aliás, vai ter que ser uma única experimentação, porque é performance. É um banho que eu gostaria que você, o Vini e a Vitória dessem em mim. Será que vocês topam?
Não, é um prato que não é nenhuma adaptação. Na verdade, ele é uma inspiração em algo, em várias coisas, vários pratos japoneses, né? Porque ele não é um sukiyaki, de fato. Então, é uma outra coisa, né? Mas hoje em dia tudo está se adaptando, né? É, A culinária original mesmo, ela não aceita várias comidas que são feitas aqui no Brasil, né? sim. Os hots, por exemplo, foi uma adaptação, Uhum. não é uma coisa usual, né? É. O tipo de peixe também que é usado para fazer o sashimi. Uhum. É, a avó até falava, né? Ela falava, a Júlia, que esse tipo de comida não é comida japonesa. Não, esse tipo de comida não é comida japonesa. Eu tava conversando esses dias com uma pessoa e aí eu falei como é que eu faço. Aí essa pessoa falou, isso não é um sukiyaki. Aí eu parei pra pensar e falei assim, realmente não é. Mas é aquilo, né? Aí eu falei assim, então eu peguei o sukiyaki como inspiração pra poder fazer essas coisas. Esses Mas ensopados. nem tudo é mais com a receita original, é aquilo que a gente estava falando, não tem como ser igual, né? A tradição vai se adaptando, meu filho. Não adianta ficar preso só ao que é mesmo original, porque não dá. Você sabe que ontem minha avó, conversando, num dos momentos dela que ela não estava muito consciente, ela ficou fazendo falando como se ela, algumas coisas pareciam que ela estava falando em japonês. Acredito que ela tenha memórias, né, da infância, que o pai dela só falava japonês com eles, né? A mãe dela, ela teve pouco contato, a Masami. Então, acho que minha mãe tinha 2 anos quando a mãe dela faleceu. Então, foi uma coisa, assim, de pouco contato, né? Mas sempre fica alguma coisa na memória.
E a morte dela... Bom, a minha avó sempre dizia da morte dela que ela morreu de infecção pulmonar de tanto tomar banho gelado, né? Sim, por ela ser enfermeira, ela tinha todo conhecimento sobre as doenças e sobre as consequências do que aconteceria se ela ficasse tomando banho gelado nesse tempo frio de Petrópolis, que há 80 anos atrás era muito mais frio, porque as florestas eram mais densas, né? Não tinha essa poluição toda. Então, imagina Petrópolis 80 anos atrás, a friagem que era. Ainda mais em Araras, que ainda é mais frio, porque lá tem muita cachoeira, muito, né, bem Ela floresta. tomava banho na cachoeira. E ela ia na cachoeira e sabia que aquele banho gelado seria prejudicial, né? Ela sabia, ela tinha esse conhecimento. Não era uma coisa sem pensar, era pensado. Ela pensava Tava procurando. e tomava aqueles banhos que era para ficar doente mesmo, para ver se... Eu não sei se ela queria chamar a atenção do meu avô, se era proposital mesmo para pegar uma doença, né? Se já tinha uma melancolia ali, uma depressão, a gente não sabe o porquê. A história que chegou para mim foi que ela ficava muito revoltada que o marido saía, né? E deixava elas com os filhos, ela sem conhecer ninguém, fora do Japão, sem ter aquele aconchego de família, né? Ela ficou muito triste. E ela sabia que esses banhos não resultariam em coisas boas, né? Tanto é que atingiu a pleura e não tinha jeito. É. A minha avó sempre falava, sua bisavó morreu de tanto tomar banho. Mas era banho gelado de cachoeira, né? Não era tomar banho, ir lá e tomar um banho, não. Sim. Porque aqui é frio, né? Então o banho tem que ser com cuidado, né? A gente não pode exagerar na friagem, porque pega pneumonia mesmo. Ainda mais agora. Nessa época de gripe forte, esses vírus aí, a gente não sabe. E se ela tivesse aí, quanta coisa que ela não tinha ensinado pra gente, né? Nossa, com certeza. Então, a sua avó tem muitas questões, né, em relação a essa falta dessa mãe, né? E até que, por ela não ter tido mãe, a partir dos 2 anos, ela foi uma pessoa muito guerreira, né? Que ela sobreviveu a isso tudo. Eles cuidavam da irmã de 9 meses, imagina, dava garrafa de leite, mamadeira. Que coisa, né?
Vamos comer? Vamos, não quer comer nada no chão? Ah, eu quero. Deixa eu pegar ali. Eu Pega. pego ali, Ah. pego ali. Então, vamos nos alimentar, porque você tá bonito. Tá. Nossa. Ó, o arrozinho. Eu queria saber uma coisa. Que sempre ficou também nesse imaginário da nossa família, que você falava muito, e minha avó depois pegou essa fala e ficou durante muitos anos falando sobre, que é do sonho que você teve com a avó Massami com um lago. É engraçado, primeiro, você sonhar com uma pessoa que você nunca viu, né? Assim, não tive o prazer de conhecê-la, né? E já sonhei com ela outras vezes também, mas esse do lago foi bem interessante. Eu vi, assim, que era ela, mas não via nitidamente, via assim, muita silhueta. E ela falava que eu tinha que mergulhar, toda hora eu vinha à tona, ela mandava eu mergulhar e vinha à tona, então aquilo foi me tirando fôlego, e ela falava, a justificativa era, tem um tesouro aí. Dentro Da cachoeira, da água, do lago, assim, era um lugar, assim, muito bonito, era uma natureza. E tinha, assim, uma luz, um sol, assim, se pondo, não sei, uma coisa, assim, bem ao entardecer, parece. E eu lembro, assim, muito dela falando comigo, muitas coisas, mas eu não gravei todas as coisas, né? Eu queria ter gravado. E eu fiquei muito feliz, né, dela ter aparecido para mim num sonho e dizendo que ali havia um tesouro, né? Então, assim, foi um sonho que me marcou e marcou a minha mãe. Por quê? Porque acho que minha mãe mesmo nunca sonhou com ela, né? Ela tem uma coisa assim com água também. Tem. Né? Toca nela, né? Uma emoção, uma coisa boa. Parece que ela se sente bem, né? Tá no contato com a água também da cachoeira, ela adorava uma cachoeira. Tem umas fotos maravilhosas dela. Uma vez ela me mostrou umas fotos. Que ela viajou com o Maranhão. Lá no Amazonas, no Rio Amazonas. E que ela Ela tem, e ela também tem umas em Mato Grosso. E que ela viajou de Kombi com ele, né? O Brasil todo. Quase todo, só não foi no sul. E vejo que o banho de hoje trouxe um pouco disso, né? Essa questão dela com banho, ela sempre foi uma pessoa muito limpa, assim. Sempre gostou de banho, sempre falava. Se esfrega bastante quando você for tomar banho. Limpa bem a sua pele. Falava pra usar água gelada. É mesmo. No rosto, porque fazia bem pra pele uma pessoa assim, sem estudo, né? Sem conhecimento. Mas que hoje isso é recomendado pelos médicos, né, dermatologistas, sempre limpar a pele com uma água gelada. E acho que hoje isso trouxe um pouco disso, né, desse contato que ela tem com a água, os ancestrais dela, né, no caso a mãe dela, Massami, e teve uma história assim com a cachoeira, com a natureza. Ela tem um contato muito grande com a natureza, né? Sempre gostou de planta, de chás. Nossa. É mesmo. Sempre gostou disso. Então, hoje eu fiquei até assim, me trouxe até um pouco assim de angústia, né? Quando é um aperto no peito, assim. Na hora do banho. Remeteu, assim, essa lembrança familiar. Eu lembrei muito que ela chegava e ia lavar logo o pé, né? Chegava da rua. Sempre. É mesmo. É uma tradição, né? Lavar os pés, não ficar com o pé sujo de jeito nenhum. É mesmo, bem lembrado, Vinho. É mesmo. Ela tinha as é verdade. escovas pra se esfregar. Isso é uma coisa tão marcante, a coisa do banho, que eu me lembro que meu pai falava pra mim assim, a sua mãe nunca deixou vocês ficarem sem tomar banho. Olha. Nossa. Tem muitas coisas de higiene, né? Muito, nossa. Nossa, é aquele frio do Cremeri, né? Nossa.
Esse momento me trouxe muita emoção, muita coisa da gente, né? Da nossa vida, da nossa história, né? A gente rever e mexer no baú, né? Das emoções. É uma coisa assim bacana da gente falar para vocês, contar como foi a história, né, dos recém-chegados japoneses, né? Sozinhos, sem ninguém. Terem os filhos, né? A morte precoce, né? Da minha avó, né? Masami. A minha mãe sendo criada sozinha na casa de um, de outro. A gente entende muitas coisas que a gente passou, né? A gente reconhece muita coisa que a gente às vezes não parava para pensar. E nesses momentos que a gente toma um banho, dá um banho a alguém, né? A gente pensa. A gente para pensar naquela tradição e aquilo traz à tona na gente muitas coisas que a gente ficou ali guardado, escondido, né? Então, são coisas boas também, né? A gente tem que lembrar das coisas, a gente não pode deixar passar em branco e não contar a nossa história para vocês, né? Porque a gente volta, né, sempre ao passado para a gente entender por que a gente está dessa forma, por que a gente age dessa maneira, por que minha mãe agiu teve certas atitudes conosco, né? Porque ela não teve a mãe, ela não teve família assim presente. Então a gente entende muitas coisas, que foi um sonho de imigração, né? Sim. Que trouxe o casal, né, para cá, Okoi e a Masami, e que a história, né, teve uma tragédia aí no meio, né? Então, assim, sequelas, né? Coisas que ficaram. Mas a gente resgata isso e tenta passar isso por cima, né? Tanto é que eu, por nunca ter conhecido ela, eu sonhei com ela, porque era uma coisa forte, uma coisa que se fazia presente, porque eu sinto que a minha mãe sentiu muita falta da Masami, né? Então isso é uma coisa muito marcante na nossa família. E se ela tivesse presente com a gente, a história seria contada de outra forma, né? A gente ia ter muito mais coisas assim da família deles mesmo, do Japão. Mesmo o imigrante japonês, ele não admite voltar para a terra, né? Eles vêm e não querem voltar, porque lá eles sofrem preconceito, sabia disso? Por isso que eles não voltam para a terra. Meu avô nunca quis voltar para o Japão. Por quê? É como se ele tivesse virado as costas para o povo dele, né? Então, quando ele voltasse, o regresso dele seria mal visto. E o povo japonês é muito tradicional, né? O fogo, né? Assim, as emoções e os sentimentos e a raiva é uma coisa assim muito difícil de se lidar com o povo japonês. Então, eu acredito que essa história toda em torno dos banhos da Masami, dela não querer mais viver, né, dela se entregar à doença e querer provocar a morte mesmo, é por esse gênio, esse temperamento japonês, que é muito difícil de você lidar, né? E eu sinto que eu tenho um pouco isso, né, e consigo entender por que a gente tem um pouco disso na gente. Eu tento lidar com essas emoções e mudar o rumo da história, mas é bem complicado, né? Quando é muito jovem, a gente não tem muita consciência das coisas, mas depois a gente vai entendendo, né? Fazendo um resgate. Ressignifica, né? Ressignifica, né? Eu tentei ser uma mãe melhor, né? E agora eu tento ser uma boa filha para minha mãe. Nesse momento difícil que ela está passando, né? De doença. Mas é a lei natural, né? Amo vocês. Também amo vocês. Alguém quer repetir?